É, é o próximo aí na sequência. Professor João Flávio, boa tarde, obrigado Boa por tarde, André. estar conosco. Tudo bom? Tudo Queria bem? cumprimentá-lo e agradecer pelo espaço aqui, pelo convite. Cumprimentar também o Pedro, que já tem um tempão que eu não vejo ele, mas eu conheço ele, e quando eu estava vendo a apresentação dele, eu lembrei de cumprimentar os outros professores que apresentaram os trabalhos. Antes de tudo, eu queria agradecer também à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao FMG, ao MEC, por poder nos possibilitar, né, um estudo desse trabalho. E eu vou compartilhar aqui minha tela. Por favor. E aí a gente vai discutindo aqui a apresentação. Bom, a minha apresentação, eu estou representando aqui um grupo muito grande, é uma parceria, né, de um laboratório do Unescom, da Faculdade de Medicina, com a Engenharia de Produção, e também tem outros pesquisadores e outros TI, né, pessoal de TI. E a nossa motivação, deixa eu colocar aqui então como uma apresentação. A nossa motivação para esse trabalho foi no início também da pandemia, quando nós nos deparamos com ela um pouco depois de março de 2020, e a ausência de dados no início da pandemia, a gente juntou e começou a pesquisar, e a gente percebeu uma ausência de uma ferramenta analítica web, né, ainda melhor, né, para os gestores da saúde estimarem o impacto das infecções de Covid no número de leitos hospitalares em todos os estados brasileiros. À medida que os dados foram sendo coletados pelas secretarias de Estado de Saúde e compilados, né, no Ministério da Saúde, as informações foram surgindo por estado, até no nível, inclusive, de município. E nós começamos o trabalho pesquisando os métodos existentes, vimos muitas soluções em planilhas eletrônicas que projetavam simplesmente um crescimento exponencial do início, na verdade, né, da pandemia, mas esse crescimento, o modelo, na verdade, que representa os modelos epidemiológicos, são mais sofisticados. E a nossa motivação foi, à medida que as infecções, né, as pessoas vão sendo infectadas, a quantidade de pessoas que vão para os hospitais vão aumentar, ao ponto que pode acontecer de haver uma ruptura dos leitos hospitalares. Pode chegar numa situação catastrófica, como aconteceu, de fato, que faltassem leitos nos hospitais. E nós precisávamos prever isso com uma certa antecedência, comunicar a todo mundo, inclusive a mídia, a grande mídia, e para alertar ao máximo as instituições públicas e privadas da urgência, da necessidade de medidas de proteção, né, e de isolamento. Então, o nosso objetivo então foi projetar essa ausência de leitos hospitalares com alguma antecedência. E para isso, não só fazer um cálculo pontual, mas deixar essa ferramenta web de apoio ao governo federal e aos governos estaduais. E a gente teve um contato forte também, então, com os conselhos, né, o CONAS, o CONASEMOS, de saúde, diversas secretarias municipais e estaduais também entraram em contato, e a gente disponibilizou algumas até soluções customizadas de acordo com a necessidade pontual deles, mas o trabalho, então, consistiu nessa modelagem, fazer um diagnóstico, né, qual era o número de pessoas infectadas ao longo do tempo, captar esse diagnóstico de forma dinâmica, elaborar a modelagem da infecção das pessoas. Essa infecção vai gerar uma quantidade de pessoas infectadas que vão ocupar os hospitais, então é a modelagem dinâmica dos leitos, ocupação dos leitos hospitalares, e complementando, né, a modelagem de tendência. Então, a fase de diagnóstico representada por uma visualização do mapa, né, como é que está distribuído as infecções e mortes ao longo do Brasil, e uma análise comparativa entre os estados brasileiros. Aqui nós temos uma ferramenta complementar, não é o objetivo principal do projeto, uma modelagem da projeção do crescimento do índice RT, que o RT, quando ele é maior do que 1, ele tem um crescimento exponencial
uma tendência de infecção da população exponencial. Se ele é menor do que 1, há uma tendência de que a infecção reduza ao longo do tempo para 0. Então, todos os estados podem prever esse nível de infecção. E o modelo em si consiste na etapa, inicialmente aqui, de modelagem da infecção, que é um modelo relativamente conhecido, né? Ele teve algumas particularidades para adaptar o modelo epidemiológico, SEIR. Ele é conhecido, mas ele teve umas adaptações para representar o caso da particularidade da Covid-19, né? Então nós temos aqui a parte das pessoas que estão suscetíveis, uma taxa delas estão expostas, quando elas entram em contato com a pessoa infectada, uma parcela exposta se torna infectada, uma parcela das pessoas infectadas morrem, as pessoas expostas, quando elas... Aqui nós temos uma complementação, uma melhoria, né, uma extensão do modelo clássico, com uma parte de detecção das pessoas, né, e das pessoas expostas, e uma detecção das pessoas infectadas. Infelizmente, parte delas também morre, e no final, parte da população aqui ela é recuperada, né, do vírus. Mas, ainda assim, uma parcela da população recuperada pode se reinfectar, se tornando suscetível novamente. Esse modelo de infecção, ele projeta, né, a quantidade de pessoas infectadas em todos os estados, em todas as cidades, no futuro. E essa projeção, onde está a nossa grande contribuição aqui, é que nós modelamos uma etapa complementar em que a fase da geração de pessoas infectadas, que é esse modelo aqui, gera a quantidade de pessoas que vão para os hospitais. E dentro dos hospitais há uma dinâmica também de ocupação dos leitos normais e leitos de UTI. Não é uma dinâmica muito linear, na verdade, né? Então, as pessoas que entram nos hospitais, elas têm sintomas, né? Então, tem as pessoas assintomáticas que saem desse modelo aqui e não vão para o hospital, mas uma parcela, um percentual das pessoas sintomáticas que vão para os hospitais, elas ocupam um tempo de leitos normais, leitos comuns, e recuperam. Parte delas ocupam leitos normais, só que morrem, né? E uma parte delas também ocupa leitos normais, e a situação evolui, na verdade, para uma situação pior, que elas vão para leitos de UTI. E nos leitos de UTI elas ficam um tempo, isso aqui nós temos as estatísticas dos tempos das pessoas dentro dos hospitais, e com esses dados nós criamos esse modelo. Uma parte morre, e geralmente as pessoas ficam mais tempos nos leitos de UTI até morrer, ou uma parte recupera. Quando as pessoas recuperam, às vezes elas precisam retornar a leitos normais também. Então toda essa dinâmica foi modelada acoplado ao modelo de geração, de previsão de pessoas que iriam se infectar com base na taxa de infecção do Covid do momento. Então, aqui nós temos uma visualização do modelo SEIR com todas as etapas, né? E a etapa que mais nos interessou aqui, que dou um destaque aqui, né, é no nível de infectados e mortos, né? A curva de mortos é uma curva cumulativa e a de infectados não é uma curva cumulativa, é uma curva dinâmica. Inclusive tentamos ao longo da Covid, né, representar inclusive essa segunda onda, que é uma complicação em termos de modelagem. Mas o impacto disso nos leitos hospitalares, nós pegamos a quantidade dos dados públicos e dos privados também, somamos, fizemos uma modelagem para cada um deles, né, e uma modelagem agrupada, e tivemos aqui um diagnóstico da quantidade de casos de Covid e uma projeção do número de leitos hospitalares daquele estado. Então, você tem leitos UTI
e tem leitos gerais. E à medida que a quantidade de pessoas... aqui é um acompanhamento real. À medida que a quantidade de pessoas é infectada e ocupa os leitos, né, você tem essa projeção aqui da quantidade de leitos. E a gente tinha, nesse caso aqui, o índice aqui, o eixo Y aqui no até zero, quando ele chegava até zero ou abaixo de zero, né, nas projeções, porque aqui é uma projeção, a gente tinha que disparar esse alerta com muita antecedência para que governadores e governos em geral, né, se mobilizassem para a compra de leitos UTI e leitos Covid. Então, aqui é uma projeção no meio da pandemia, em que você tem aqui uma disponibilidade de leitos inicialmente que é reduzida, mas, né, a gente precisa misturar também aqui as projeções do nível de utilização dos leitos de UTI, quando ocorre 100% em cada um desses estados, é a projeção de colapso, né, do sistema hospitalar de saúde. Mas aqui a gente também tem essa projeção junto com decisões que ocorreram ao longo da pandemia, que é a compra, na verdade, de alguns leitos. Então, a compra de alguns leitos ao longo do tempo reduz essa possibilidade do colapso, reduziu, né, em alguns estados. E aqui uma projeção dos resultados para cada um dos estados, quando que ia acontecer e quanto que ia faltar, né? Porque dependendo a curva de demanda por leitos hospitalares em cada um dos estados é diferente. Então, em estados que a quantidade de gente infectada cresce muito, a necessidade de leitos é bem maior. Comparando, por exemplo, São Paulo ou Amazonas com Pernambuco, a diferença é grande. E desse trabalho, a gente publicou, então, um artigo científico e divulgamos também esses trabalhos na grande mídia para que as pessoas pudessem... isso aqui foi em maio, né? Então aqui, ó, deve acabar em maio na maioria dos estados, então foi antes, né? Foi abril, março, abril, final de março a gente já começou a trabalhar, em abril a gente já soltou essa publicação e grande parte das projeções, infelizmente, se efetivaram na prática, né? Mas talvez tenha ajudado aí de alguma forma governadores a tomar decisão com antecedência. Também registramos esse produto, né, uma patente, né, um registro de software simulador COVID, no INPI, e é isso. Aqui, a ferramenta que nós temos, né, ela é visual, ela é dinâmica, então você tem aqui uma parte de diagnóstico, você tem a modelagem da transmissão por estados, você tem a modelagem de ocupação dos leitos hospitalares, e aqui você seleciona o estado, aqui você tem a modelagem ao longo do tempo, para cada um dos estados, o nível de distanciamento social, a modelagem do impacto nos leitos de cada um desses estados, em função do crescimento das infecções, né, da pandemia. Então você tem os casos registrados, os casos acumulados por dia, e a possibilidade de analisar as curvas em conjunto, e como que isso impacta nos leitos disponíveis em cada um dos estados, em função da informação disponível pública nos dados QNES, DataSUS, da quantidade de leitos de UTI COVID e leitos UTI clínicos que cada um dos estados tem, né? Então é isso. Queria agradecer ao PRPQ e a todos, e ao FMG, por esse apoio, né? E deixar que estamos disponíveis aí para qualquer dúvida. Como fim, né, a gente teve o aumento da visibilidade de gestores de saúde nos períodos da pandemia. Os gestores puderam acessar essas projeções, muito mais do que simplesmente computar os dados de Covid todos os dias, mas projeções de infecção futuras. A terceira onda complicou muito mais na forma de modelagem, né? A ferramenta web ela é flexível, mas ela
pode ser estendida, ela pode ser usada para futuras outras epidemias e pandemias que porventura vierem. Ela é flexível nesse ponto porque poucas adaptações de código a gente já consegue fazer adaptações desse modelo para qualquer outra epidemia ou pandemia. E ela foi usada realmente por diversas secretarias estaduais e municipais durante a pandemia. E aqui está o contato da equipe. Obrigado. João Flávio, obrigado aí pela apresentação. Parabéns a você e toda a equipe aí pelos resultados, né? Realmente muito interessante. Todos os resultados aí, equipe do Unescom, né? Mais uma vez, despontando aí nessa disponibilização de mais uma ferramenta. Então, parabéns e obrigado. Eu vou seguir já convidando aí o professor, eu se não errei agora, né? Agora sim, professor Juan. Obrigado a vocês. Aqui eu estava acompanhando as apresentações por meio do YouTube da PRPQ e eu fiz questão de vir aqui para agradecer. Eu acho que o meu papel como dirigente da UFMG é agradecer todo o trabalho que vocês têm realizado desde o início dessa pandemia, que já está aí há 2 anos conosco e que vai continuar ainda um pouco. E a pesquisa de vocês tem sido imprescindível para a gente avançar no conhecimento sobre essa pandemia que tem provocado tantos impactos sociais, econômicos, humanitários, sanitários para nosso país e também para a humanidade como um todo. Então, um agradecimento muito especial. Esse, para mim, é um motivo de enorme orgulho ver o trabalho que a UFMG fez. Nós tivemos, né, professor Mário, professor André, professor Maurício, uma semana para juntar praticamente os projetos, e aí a gente agradece muito a dedicação de todos vocês. Sabemos que o tempo foi super curto, nós entramos em contato com os diretores, que replicaram para todos vocês, nós tivemos propostas não apenas em números representativos, mas excelentes propostas, todas elas excelentes. Lembro, o professor Mário, eu, André, ficamos até de madrugada analisando as propostas, e depois teve um comitê que analisou mais detidamente, e nós conseguimos, né, entre todas as universidades, foi uma chamada da Secretaria de Educação Superior do MEC, aqui os nossos agradecimentos, no momento inicial da pandemia, né, que ninguém conhecia muito sobre a Covid-19, SARS-CoV-2, então a Secretaria de Educação Superior lançou essa chamada para todas as universidades, e a UFMG foi a universidade que mais conseguiu atrair recursos pela qualidade das propostas apresentadas. Isso é importante destacar. Houve não apenas uma análise junto à PRPQ, mas houve também uma análise no MEC, das propostas que foram apresentadas. Então, nenhuma outra universidade apresentou tantas propostas que foram avaliadas como sendo de qualidade para serem implementadas. Então, isso nos deu, de fato, um fôlego muito importante naquele início, tanto que essas pesquisas todas se desdobraram em muitas outras com fomentos distintos, né? Tivemos fomentos também da FAPEMIG, tivemos também dos deputados, tanto estaduais como da bancada mineira, os deputados federais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi uma parceira enorme da UFMG, também contribuiu com todos esses projetos, e isso colocou, de fato, a UFMG no cenário nacional. Então, isso, para mim, foi uma satisfação enorme. Em todo lugar, durante essa pandemia que eu era convidada a falar, era sempre lembrada o protagonismo da UFMG no enfrentamento da pandemia, a solidariedade da UFMG com tudo que a gente necessitava naquele momento drástico. Muitos de vocês não sabem, né? Mas Mário, André, Maurício, nós acompanhamos, muitas vezes os secretários ligavam para mim e pediam ajuda, porque como a gente tinha esse recurso e tinha esse acordo com a Fundep, a gente conseguiu, naquele momento muito difícil, fazer muita coisa. Nós conseguimos produzir álcool, gel, que a gente não tinha, não conseguia nem comprar, né? Nós conseguimos também muitos materiais, então muitas vezes a gente socorreu o Estado, o município, tentando dar este apoio nesse momento difícil. Então, reconhecimento, a UFMG ganhou inúmeros prêmios durante esses 2 anos, pela atuação de vocês, né? Esses prêmios sempre, claro, era dado na minha pessoa como reitora, mas eu sempre fiz questão de destacar que esse era um prêmio para a comunidade da UFMG. Então, vai aqui o meu agradecimento a todo o empenho. A UFMG não parou, eu não deixo de dizer isso, a UFMG não parou momento algum durante essa pandemia, né? Não só não parou, como mostrou que nós somos imprescindíveis nos momentos mais difíceis
da vida nacional. Então, a gente provou algo que todos nós já sabíamos, é claro, mas a comunidade, né, a sociedade, de um modo geral, reconheceu toda essa atuação da UFMG. Isso é motivo de grande orgulho. A gente espera que isso continue, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Nós temos ainda grandes desafios pela frente, né? Principalmente porque, claro, esse foi um recurso que nós conseguimos como instituição, mas nós dependemos de outros recursos também, não apenas de manutenção da universidade. A gente precisa de recursos da FAPEMIG. É importante, a FAPEMIG tem tido um papel muito importante. Esse ano a gente espera que nós tenhamos mais recursos. Eu sou do Conselho Curador da FAPEMIG, a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Precisamos também de um CNPq forte, né, para apoiar e dar continuidade a várias dessas pesquisas que estão aí colocadas. Precisamos também de uma CAPES atuante, então precisamos de mais recursos. A notícia de 2 semanas atrás foi preocupante, né? Na UFMG nós não tivemos cortes substanciais, mas nós ainda estamos muito aquém do nosso orçamento de 2019, então a gente ainda tem ainda que recuperar esse orçamento. Nosso orçamento desse ano é um pouco melhor do que o do ano passado, mas ele está longe de ser próximo de 2019, que também não é um orçamento adequado para o que a UFMG faz em prol da nossa sociedade. Isso é importante dizer. Então, nós temos um caminho pela frente e por isso é que eu gostaria de pedir a cada um de vocês para que nós possamos divulgar amplamente todas essas pesquisas, porque é só divulgando todas essas pesquisas e as necessidades de continuarmos tendo financiamento para essas pesquisas é que nós vamos conseguir mudar um pouco esse sistema de fomento da ciência no Brasil. Nós precisamos mudar se nós queremos um país melhor, um país com mais desenvolvimento social, econômico, um país melhor para todos nós. Eu tenho dito sempre isso. Então, eu vou pedir um pouco a paciência de vocês. Eu solicitei à professora Fábia, que é diretora do CDCOM, que eu queria uma matéria com cada uma dessas 31 pesquisas desenvolvidas, até mesmo para nos dar subsídio para isso, né? Sempre me perguntam, quando eu vou fazer, dá um exemplo de uma pesquisa que pode parar se não tiver financiamento. Eu vi 31 pesquisas aqui que podem parar, não vão poder continuar, e muitas outras, se nós não tivermos o adequado financiamento daqui para frente. A gente fala sempre, ciência não é uma coisa que você faz, pronto e acabou. É um processo contínuo e que precisa de financiamento sustentável e sustentável. Então, era só isso que eu queria falar com vocês, do meu enorme orgulho, da minha satisfação e dos meus agradecimentos, porque não ia adiantar nós pleitearmos 20 milhões para a CESU, mais 1,5 milhão para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se nós não tivéssemos projetos bons, projetos dessa magnitude dessa qualidade que todos vocês apresentaram. Então, fica aqui o meu enorme agradecimento e o meu pedido. A gente tem que divulgar essa pesquisa para mostrar o trabalho relevante que nós fizemos e vamos continuar fazendo. Não é uma pesquisa que vai parar. E, para isso, nós precisamos de financiamento que seja municipal, estadual e federal. Tenho falado muito com os deputados, batido muito nisso, e a gente vê que esse é o momento para a gente sensibilizar a nossa classe política, o poder público, para que a gente possa, de fato, atuar em prol da nossa sociedade, do nosso país. Muito obrigado, um agradecimento muito especial para o Mário, André e Maurício, que estivemos juntos, noites, em claro, tentando fechar como juntar esses projetos, como fazer isso por meio da Fundep. Também vai um agradecimento para a Fundep pelo trabalho realizado, por nos permitir comprar em tempo ágil muitos dos produtos que a gente não conseguiria de outra forma. Então, muito obrigada a todos vocês, o meu agradecimento, o agradecimento da nossa sociedade também. Muito obrigada, parabéns, show a apresentação de vocês. Obrigada, Mari e André, pelo... Professora Sandra. Professor Mário, você está com o microfone fechado. Não, mas tudo bem. Mas obrigado, professora Sandra, né, por essas palavras, elas são encorajadoras para todos nós e nos dão um alento, né, com a expectativa de que realmente principalmente a questão do investimento para a pesquisa possa ser revertido no nosso país. Eu só tenho palavras de agradecimento, eu digo assim que, né, nós temos visto nesses 2 dias, o que nós vimos nos enche de muito orgulho, né? Sim, são coisas fantásticas, né? Assim, o que foi alcançado em curto espaço de tempo, né? De maneira tão criativa, tão engenhosa, assim, realmente nos traz grande orgulho. A universidade é realmente muito fantástica. E eu gostaria de deixar também os nossos agradecimentos a você, professora Sandra, professor Maurício, como nós já falamos, as outras pró-reitorias também, a pró-reitoria de pós-graduação, a PRA, o apoio que a PRA nos deu foi fantástico, né? A Fundep,
os nossos servidores aqui da PRPQ, das diversas proreitorias, e, sem dúvida, assim, é grande a nossa gratidão. E, para encerrar, então, passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, né, o nosso grande mediador aí desse Professor Mário, o senhor me permite uma palavrinha? Claro, professor Maurício. Ontem, né, estando aqui ontem e hoje, né, e só reiterando, né, o que o professor Mário falou, a professora Sandra, todo mundo, um orgulho da gente. Eu queria corrigir a nossa reitora. Nós tivemos pouco mais de 24 horas, reitora, não foi uma semana, não. Foi não? Foram um pouco mais de 24 horas. Então, assim, eu disse que o sofrimento me fez esquecer, né? Pois é. Então, assim, foi uma coisa que mostra realmente a pujança, né, dessa universidade. Quer dizer, ninguém no Brasil foi capaz de montar um programa desse em tão pouco tempo, tanto que ninguém chegou nem perto do nível de recursos que nós conseguimos, e o MEC teve que negociar, junto ao Ministério da Economia, uma nova liberação de recursos, que era uma janela muito curta, e realmente essa agilidade, essa competência que a universidade teve, né, de colocar esses projetos, né, ali no papel e conseguir esse recurso foi uma coisa realmente emblemática, né, acho que histórica, assim, né, no ponto de vista mesmo do financiamento ali da CESU. Então, realmente falar com vocês, que a professora Sandra está falando de um sofrimento, mas acho que a gente vendo um resultado desse, a gente esquece dele todo, né? A gente só está inchado de orgulho e muito feliz com o resultado todo que a gente viu. Então, parabéns a todos, né? E obrigado. Professor Maurício, inclusive, assim, quando você falava, eu me lembrei aqui, de fato, montar o programa foi um grande desafio, né? Foi um programa onde você tem vários projetos, e eu não poderia deixar de agradecer a atuação agilíssima da nossa Procuradoria Jurídica. Né? A nossa AGU teve um papel assim, fantástico, porque analisou de maneira tempo recorde. A questão, sim, de um dia para o outro, né, para falar a verdade, de pegar um programa complexo, né, e digerir aquilo tudo e dar um parecer para a gente poder, então, implementar de maneira ágil na Fundep. Né? Então, assim, eu não podia deixar de mencionar esse papel tão importante, né, dos nossos procuradores, né, da UFMG, que tem tido um papel muito importante, né, nesses projetos. Comigo de novo? Você, professor André, para concluir, então, para encerrar. Agradecer mais uma vez a participação de todos, a professora Sandra aí, por estar conosco, os apresentadores aí, nossos colegas, coordenadores de projetos, dizer, né, que a satisfação é enorme, né, diante de todos os resultados. E como eu já havia dito, né, reitero aqui, são sementes que foram plantadas, né, na expectativa de atender, né, de maneira emergencial o enfrentamento dessa pandemia e que de fato apresentaram respostas rápidas, né, com grandes resultados, e que nós vemos, como a professora Sandra disse, né, todos eles precisarão ainda de recursos para que possam continuar, né, dando esses novos frutos, né, todos com excelentes perspectivas. Então, agradeço aí mais uma vez a participação e disponibilidade de todos, né, e dizendo mais uma vez que todas essas apresentações, né, estarão disponíveis aqui no canal do YouTube da PRPQ, né, e faremos aí, como a professora disse, em breve, né, uma divulgação maior a respeito desses resultados. Tá? Então, muito obrigado, uma boa noite já aí para vocês que estiveram conosco, né, um grande abraço, fiquem todos bem, até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigado Wilson, obrigado Camila, me apoiaram. Recording Um abraço. Boa noite, André, boa noite, Mário, boa noite, Sandra. Boa noite, gente. Boa noite, parabéns.